Senhor, porque isso é uma dádiva. Eu digo que falar do Senhor, poder carregar isso aqui hoje, é por isso que a gente sente esse peso, essa responsabilidade, porque isso é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério, gente. Há 1 mês e meio atrás, o Senhor me deu a palavra no livro de Jeremias, pastor. Há 1 mês e meio atrás. E ontem, quando o pastor me fez esse convite de estar vindo trazer a palavra aqui, eu falei, Senhor, agora eu entendi. E o Senhor me fez vivenciar o peso dessa palavra. Porque o que Jeremias trazia não era, meus irmãos, mel. Era o cocotó dos bravos. Era um peso que só ele compreendeu. E chamá-lo de um profeta chorão muitas vezes não cabe. A minha opinião é que seja até um pouco de falta de ética, porque o peso que ele trazia, a responsabilidade que ele trazia era muito grande. Então nós devemos entender e compreender que trazer a palavra de Deus não é brincadeira, principalmente na atualidade que nós vivemos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, ao qual essas campanhas que nós estamos aí, essa campanha da quinta-feira, hoje é a primeira, né? Primeiro dia, e eu creio que ao findar desta campanha, não é porque é uma campanha, mas o findar dela, muitos vasos serão transformados pelo poder desta palavra. Eu creio fielmente, categoricamente nessa palavra, que quando terminar, muitos vasos que ainda não passaram pelo processo, que ainda estão maduros, mas vão passar pelo processo e vão ser aprovados pelo Senhor. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Vai dizer assim a palavra, com o seguinte texto: vaso nas boas mãos do oleiro. Algumas traduções vão estar diferentes, a minha mesma é uma tradução que vai estar um pouco diferente, mas o contexto do que o profeta Jeremias quis falar aqui, Deus quis falar, é a mesma coisa no caso. Então vamos dar sequência. A palavra de Yahweh, o Senhor que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahweh dirigiu-me sua palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga ao Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga bem por essa palavra. Pode se sentar. Senhor, estamos aqui, Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor, esta noite. E eu oro, meu Deus, a fim de que o Espírito Santo faz o que lhe apraz aqui esta noite. Senhor, quebra, meu Deus, cadeias. Senhor, interrompe aqui, meu Deus, qualquer obra contrária à Tua palavra. Senhor, joga por terra, meu Deus, qualquer mente que tenha entrado aqui hoje cauterizada. Quebra, Senhor, paradigmas aqui esta noite. Senhor, joga por terra, meu Deus, qualquer projeto de Satanás contra a vida na Tua igreja. Porque, meu Deus, tudo isso é desfeito, tudo isso é quebrado, tudo isso é jogado por terra mediante o poder da Tua poderosa palavra. Porque a Tua palavra, meu Deus, diz que ela é luz. A Tua palavra, Senhor, ela diz, meu Deus, que ela pode tudo. Então, Senhor, nos ajuda aqui esta noite, Deus, mediante o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aqui um pouco antes, meus irmãos, eu entendo muito bem o desespero de Jeremias quando ele foi levantado como profeta
está neste tempo, porque não difere muito do tempo que nós estamos passando, com menos veículos naquela época de transmissão, não se tinha celular, não se tinha nada. Hoje nós temos aí vários meios de comunicação, hoje podemos abrir uma rede social e temos aí cultos online, temos tudo à nossa mão. E mesmo assim, na maioria das vezes, a gente encontra empecilhos para não vir adorar a Deus. E mesmo assim, na maioria das vezes, dá uma chuvinha, dá um frio e já é motivo para que a gente possa ficar dentro de casa. Não, eu vou ver um culto pela televisão, ou eu vou ver um culto aqui pelo celular. E nós devemos nos atentar que tem muita gente que está querendo vir para a casa do Senhor, querendo ouvir a palavra do Senhor e não tem esse acesso. Então, quando eu olho aqui para Jeremias sendo levantado naquela época, uma época perigosa, uma época onde o povo, a casa de Israel, estava totalmente na prostituição, totalmente corrompida, totalmente com os olhos vendados, porque é muito difícil um povo que está com os olhos vendados conseguir enxergar a palavra do Senhor. Tanto é que a própria palavra vai dizer que o príncipe dessa época lhe cegarás o entendimento. Então o povo sem entendimento não consegue ver a verdade, muito menos aplicá-la em sua vida. Por isso que é muito difícil de uma pessoa que está com os olhos vendados conseguir enxergar. Porque a própria palavra do Senhor ela vai nos admoestar contra isso. Então o povo naquela época também estava dessa forma. Também tinha caído na extrema idolatria, também tinha se prostituído, como vem a palavra dizer. Por que essa palavra tão forte, irmã Gisele? Porque o Senhor também vai mencionar que uma meretriz, ela se vendia pelo preço de uma paga, mas casa de Israel, você se vende para me afrontar. E quando eu venho olhar para isso, eu venho entender a ira que o Senhor estava naquela época. A ira que o Senhor demonstrava com aquele povo, porque era um povo que tanto ele investiu. Um povo que ele muito amou. Um povo qual tinha promessas além da própria imaginação. Então eu fico tentando imaginar a ira do Senhor com tudo isso. Eu invisto e o povo me nega. Eu invisto e o povo vira as costas para mim. Eu invisto e o povo se vende para me afrontar. Não é diferente hoje. Não é diferente com a nossa atualidade. E aí nessa época o Senhor levanta Jeremias para levar uma palavra de correção, para levar uma palavra de juízo contra aquele povo. Mas uma palavra de juízo dói. A palavra de juízo ninguém quer receber. O povo gosta de receber bênção, é vitória, é chave, é isso e aquilo. Você pode sim receber, mas é melhor receber o castigo, é melhor receber a admoestação, porque junto com isso vem a misericórdia do Senhor. E é por isso que hoje eu entendo o desespero de Jeremias com aquele povo. E não é diferente hoje, que as igrejas hoje, a maioria das igrejas, estão querendo ludibriar a palavra do Senhor com a verdade e com a hipergraça. A hipergraça, meus irmãos, ela existe, mas também existe o juízo de Deus. Nós precisamos nos atentar para isso, porque se vivemos somente na hipergraça, nós não alcançaremos a misericórdia de Deus. Por quê, meu irmão? Porque se a igreja não se atentar para os erros que estão sendo cometidos, não vão se atentar ao pecado que está lá fora e consequentemente não vai haver arrependimento. Então quando a palavra do Senhor ela veio a Jeremias, o cenário era o caos, tudo estava aquilo afunilando para o exílio da Babilônia, porque o Senhor já admoestava o povo naquela época. Olha o que vocês estão fazendo, vocês viraram as costas para mim. Então por isso Israel,
vocês vão ser entregues pelo povo babilônico, vocês vão entrar em cativeiro. Então o Senhor várias vezes aqui admoestava o povo, mas o povo não queria ouvir, porque estava com o entendimento cego. O entendimento deles fora cegado. Até sacrifícios de próprias crianças, dos seus filhos naquela época estava sendo realizado, coisa que Deus nunca haveria de pedir para o seu povo, para vocês verem e entenderem o grau que estava acontecendo naquela época. Não era coisa pouca, era muita coisa errada que estava vendo acontecendo. Jeremias é levantado para levar o povo. Então a voz do Senhor chamou Jeremias naquele instante: dispõe-te. Quando eu olho para essa palavra, eu consigo perceber aonde Deus fala: dispõe-te, apressa-te. Ei, vamos. Então o Senhor está nos apressando. Se coloca disposto para ouvir o que eu tenho para falar contigo. Quantos de nós está à disposição? Quantos de nós hoje não está deixando as coisas do Senhor, às vezes, por muitas outras coisas? Porque hoje o que está acontecendo? A nossa demanda é tanta que às vezes o tempo com Deus diminui. A demanda está crescendo tanto que o tempo com Deus está diminuindo. Deveria ser o contrário. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você não tem que fazer suas coisas de casa, que vocês não têm que cuidar do filho, que vocês não têm que dar atenção ao marido. Não. Eu estou dizendo que nós controlamos o nosso tempo, não é o tempo que nos controla. Somos nós que controlamos as ferramentas de tecnologia que tem em nossas mãos. Não são elas que nos controlam. Não é a roupa que me veste, não é o celular que me usa, não é a televisão que me prende, não. É eu que tenho o controle disso. Só que quando isso vem ao contrário, aí o tempo com Deus diminui. E aí a gente vai reclamar com Deus? Não, reclama com você mesmo. Ei, olha o que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando. É eu que tenho que controlar o meu tempo. Não é o tempo que tem que me controlar. Mas o que me faz prestar muita atenção é que sempre o primeiro a querer conversar é Deus conosco. Olha que interessante isso. Jeremias, dispõe-te. Desce a casa do oleiro lá e receberás minha mensagem. Ei, Jeremias, desce, porque eu quero falar contigo. E aí Jeremias prontamente vai. Vai por quê? Porque ele quer ouvir. Só que quando Jeremias chega ali à olaria, quando ele desce, quando ele se dispõe, isso quer dizer que ele deve ter se apressado. Ei, eu vou me dispor. Por quê? Porque eu quero ouvir. Jeremias desce, vai à casa do oleiro. Chegando na casa do oleiro, ele presta atenção a uma cena que na maioria das vezes a gente deixa passar. Ele vê o oleiro concentrado. Isso quer dizer que o oleiro não estava ali 10%, que ele não estava fazendo ali falando no celular, que o oleiro não estava ali mexendo ali na olaria, na roda, 50% não. Isso vem dizer que o oleiro estava 100% comprometido com a obra. Ele estava 100% comprometido. E quando eu olho para isso, eu fico realmente, meus irmãos, abismado. Porque aquela cena, ele ali na roda, com a mão ali, ó, no barro, desenhando o barro, concentrando naquela vida, naquela pessoa. Aí eu venho olhar: Senhor, o Senhor é lindo. O cuidado que o Senhor tem com os seus vasos, o cuidado que o Senhor tem com o teu povo é indescritível. Só que mais à frente, ele vai falar que o barro, em algumas traduções diz quebrou-se, e outras traduções diz estragou. A minha, por exemplo, diz que ele estragou-se. E eu gosto dessa tradução por quê? Porque eu acredito que o barro, por ter sido estragado, ele ainda não estava completo. Porque se ele está completo, isso quer dizer que ele já não estava mais na roda, ele estaria no forno. Porque há processos. Depois da olaria, depois da mão, ele é retirado e posto alguns minutos para secar. Depois ele é posto no forno, numa alta temperatura, por 24 horas,
para depois estar apto para receber alguma coisa dentro dele, porque é isso a sementinha de um vaso. Só que quando eu olho para essa palavra estragou-se, é porque ele ainda estava na mão do oleiro. E por que ele estragou? Já se parou para fazer essa pergunta? Algumas pessoas, os incautos ou os incrédulos, vão dizer até que foi por falta de habilidade do oleiro. Mas eu estou aqui essa noite para te perguntar: ei, foi falta de habilidade do oleiro porque o vaso estragou? Ou foi por culpa do próprio barro? O oleiro é perfeito, o oleiro trabalha com perfeição, o oleiro tem total habilidade e concentração do que ele está fazendo, porque olha para a sua vida aí hoje, olha para você aí hoje, mesmo sangrando, mesmo rasgado, mesmo açoitado, você está aqui, em plena quinta-feira para adorar. Por quê? Porque o oleiro teve falta de habilidade aqui? Não, meus irmãos. O vaso, antes de ser transformado em vaso, ele vai passar pela mão do oleiro. E se ele estragou, não foi por causa que o oleiro não teve a aptidão necessária para terminar o lote, não. Foi porque o vaso, a qualidade do barro não era tão boa assim. Então o que nós estamos entregando para Deus? Qual é a qualidade do barro que nós estamos entregando para o oleiro? Nós precisamos analisar, porque o barro aqui nesta época tipificava a casa de Israel. E a casa de Israel, outrora mencionada aqui, não tinha muita coisa para oferecer, porque a palavra do Senhor, ela vai falar por várias vezes que a casa de Israel era desobediente, que a casa de Israel era infrutífera, que produzia figueiras bravas. Por quê? Por causa da sua desobediência com a palavra do Senhor. E o que nós estamos entregando para Deus? Qual é a qualidade do barro que nós estamos dando para Deus? Porque cobrar a gente cobra. Ah, Deus, não está acontecendo. Ah, Deus, não está fazendo. Mas o que nós estamos entregando para Deus? O que nós estamos pondo no altar de Deus? O que nós estamos colocando? Qual é a qualidade do barro que a gente está dando para o oleiro? É uma boa qualidade. É a fé completa. É a obediência. É a certeza que a palavra dele vai se cumprir em nossas vidas. É a calma. É os frutos do Espírito Santo, que a palavra vem nos dizer que a árvore é conhecida pelos frutos. Qual é o fruto que nós estamos dando? Eu digo nós, meus irmãos, porque a palavra, ela passa aqui, vai aí, ela reflete. Ela não pode cortar só dos dois lados, é via de conjunto. Nós precisamos realmente de viver o que nós estamos falando. Nós precisamos realmente vivenciar a palavra do Senhor. E é por isso que o peso dela na vida de Jeremias foi tão grande a ponto dele dizer: Senhor, eu sou uma criança. Senhor, eu não quero, parafraseando, dizendo em outras palavras, Senhor, eu não quero, passa esse negócio porque eu estou querendo passar. Não vai dar para mim não, pai. É muito pesado. Sendo espancado, cativo, preso. Aonde ele passava, amigos nenhum, nem sequer uma família ele teve para consolá-lo diante dos dias maus. Está achando que essa palavra aqui é fácil de carregar? Ela é fácil para botar debaixo do braço aqui, ó. Mas eu quero ver você vivenciar ela. É isso que o Senhor pede de nós. Então, quando o Senhor nos leva para essa olaria, Ele quer mostrar que mesmo Israel, que outrora se prostituiu contra os deuses, que mesmo Israel sendo corrupta, que mesmo Israel fazendo tudo que fez, e irando ele ao extremo, ele nunca deixou de amar a casa de Israel. Assim é em nossas vidas. Na olaria de Deus não tem uma lixeira aonde você quebra e ele faz
Você pode estar de qualquer jeito, mas ele não abre mão de você. Satanás teme e fala: ah lá, tá na mão de Deus e tá quebrado. Aí você vira para ele assim: mesmo quebrado, eu continuo na mão dele. Mesmo quebrado, eu continuo na mão dele. Ele não te solta. E assim foi com o povo de Israel, que mostra o que nós estamos vivendo hoje, principalmente quando o cenário se mostra politicamente um caos. Olha para o que a gente está vivendo, povo de Deus. Olha para essa atualidade. Saiu tudo daqui, se tornou real, assim como ele disse que as palavras dele iriam se cumprir. E às vezes a gente olha para esse negócio e fala: não, porque isso aqui é passar. Meus irmãos, isso aqui está se cumprindo a cada dia. Tão vivo e tão ávido, que na maioria das vezes a gente nem acredita o quão que isso aqui está se tornando real. E quando eu olho para Deus dizendo: ó casa de Israel, por acaso não poderei eu fazer de vós como fiz com este modesto oleiro com sua obra de barro? Eu faço e refaço, foi cantado também. Se quebrar, ele faz de novo. Se amassar, ele faz de novo. Mas principalmente quando são as mãos dele que moldam, aí a obra é perfeita, a obra é concluída. Só que tem muita gente querendo sair da roda e já pular direto para estou pronto. Há um processo em tudo na vida, como há um processo aqui na olaria. Deus, como um oleiro tipificando, então ele pega aquele vaso, ele molda com as suas próprias mãos. O vaso se estraga não por conta do oleiro, mas por conta do material que foi usado, que veio nos mostrar que não era de boa qualidade. Assim como Israel estava danificada, o vaso também se danifica. Mas ele também vem nos mostrar que ele refaz o vaso. Ele refaz. Ele pegou e jogou fora. Ele refez, de modo que lhe bem agradou. Então entenda que você mesmo com defeitos ou sem defeitos, sabendo ou não sabendo, ele vai refazê-lo de acordo com a vontade dele. E ele refaz aquele vaso. E depois disso há um processo da secagem. Tem gente querendo pular processo. Eu nunca vi isso. Aí chega lá na frente e se quebra e fala: ei Deus, o Senhor não deu sustento, não. Você que está querendo pular a etapa. Está querendo queimar a etapa de vida. As etapas não são para ser queimadas, as etapas são para serem vividas. Por isso que as crianças passam pela etapa. Por que a gente não quer aprender também junto com uma criança? São etapas. O bebê primeiro começa a engatinhar, depois começa a aprender a andar. Assim somos nós na nossa vida com o Senhor. Aprendemos o que é o dia a dia com Deus. Precisamos colocar em prática. Se nós não colocarmos em prática, a gente não consegue amadurecer na palavra do Senhor. E aí vem os tropeços da vida e a gente começa a colocar com o pequeno dele. Ah, Deus, o Senhor permitiu. Mas você está querendo queimar processo, queimar etapa. Eu aprendo muito, sabe, pastor? Quando Jó vem nos mostrar a soberania de Deus. Tem muita gente que adora colocar o diabo com problema de tudo. Tem muita coisa que não é diabo, não. Tem muita coisa que é uma questão de escolha. Porque eu falo isso desde o início. Adão pecou e Eva por causa de quê? Desobediência e escolha. No princípio Deus deu o que para nós? Livre-arbítrio. Que quer dizer o quê? Poder de escolha. O poder da escolha influencia tudo. Satanás não pega a tua mão e faz você pecar, não, ele sopra.
Mas quem vai decidir pecar é você. O quanto você está firmado na rocha. O quanto você está firmado na rocha. Isso diferencia tudo. Então quando eu olho para Jó, a palavra vai dizer, quando Jó exalta a soberania de Deus, Satanás só o tocou por permissão de Deus. E Satanás, ele nunca deu crédito para Satanás. Jó nunca deu crédito para ele. Jó deixou ele como nota de rodapé na história. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás estava ali, se manifestou, mas Jó não deu crédito para as ações de Satanás. Ele descreditou Satanás por completo. Por quê? Porque precisamos entender que se quebrou foi permissão do Senhor, se restaurou foi a mão de Deus, se deu certo foi Deus, se não deu certo também foi Deus, porque Deus abre e fecha, Ele restitui e Ele tira, mediante os propósitos dele. E o que a gente não gosta de entender é isso. Nós só estamos aqui para exercer o projeto de Deus na terra. Precisamos entender que a nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. O nosso querer tem que ser o querer de Deus. Só que quando a gente bate de frente com isso, isso confronta. E eu falo sempre, a palavra ela precisa confrontar para que a gente venha ver o pecado e voltar. Ei, não, isso aqui é um erro, eu preciso voltar. Senão eu não consigo enxergar o meu erro. E automaticamente eu vou me afastando cada vez mais de Deus. Por quê? Porque eu não admito o meu erro. E se eu não admito o erro, eu não admito que eu estou errado. E precisamos ser confrontados todos os dias com a palavra. Então quando Jeremias ele recebe esse chamado tão árduo, tão difícil, tão pesado, eu venho entender que aquela época não se faz tão diferente com a época que a gente está vivendo hoje. Mas só que o amor de Deus, a ira de Deus é para um conserto. Deus se ira. Mas só que precisamos entender também que a época que nós estamos vivendo, sim, é da misericórdia, sim, é da misericórdia. Mas a mão de Deus também se estende para correção. Porque senão a igreja vai ficar jogada. E Deus não quer a igreja dele jogada. Porque Ele disse na sua palavra que sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo e escolhido. Precisamos entender que o povo santo e escolhido faz por merecer. Povo santo e escolhido tem que fazer a diferença na terra. Ei, eu não posso ser mais qualquer um. Eu não posso ser mais qualquer uma. Ele me chamou para ser referência. Referência. Ele diz, você está falando que eu preciso ser melhor que o meu irmão? Não, não é isso. Eu estou falando aqui categoricamente para você que nós precisamos ser influenciadores de Cristo nessa terra. Deus nos chamou para ser referência dele nessa terra. E como eu consigo fazer isso? Não deixando com que o mundo venha me corromper. Não deixando com que as mazelas dessa atualidade venham me levar com modinha. Com coisinhas que podem tirar o meu tempo com Deus. Pode estreitar o meu tempo com Deus. Satanás não é burro. Ele é muito bem arquitetado, sabe por quê, meus irmãos? Porque o que ele está fazendo hoje é nos dar tanto trabalho. Toda hora acontece alguma coisa. Toda hora alguma coisa dá problema. Toda hora acontece mais alguma coisa para tirar o meu tempo com Deus. Aí a gente fala, nossa, minha demanda cresceu ultimamente. Eu falei um pouco mais antes que nós, esta noite, meus irmãos, venhamos compreender que o tempo quem faz somos nós. Não é o tempo que vem ditar o que eu tenho que fazer, não. É eu que dito. O meu momento com Deus vai ser agora. Ei, pode tudo acabar, pode tudo cair, mas o meu tempo com Deus é prioridade. Como é que eu vou poder ouvir a voz de Deus se eu não tenho relacionamento
Jeremias ouviu. E isso é o que a gente precisa se atentar. Que a tipificação do vaso, quando ele dá defeito, é o que a gente está entregando para ele. O que você tem entregado, meus irmãos? Precisamos dar boa qualidade e entrega para Deus. Por quê? Porque Deus, quando Ele manifesta o seu poder, Ele não manifesta a meio a meio, Ele manifesta a totalidade dele na sua vida. E se você quer a totalidade de Deus na sua vida, se entregue por inteiro para Ele. Assim como o oleiro estava tudo separado lá, se entregue por inteiro para Ele. Essa noite é uma noite de chamada para a entrega total. Se entregue para Ele, para que a boa obra dele seja concluída em nossas vidas. Em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Oh, aleluia. Acho que deu tempo para o tempo certo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu passar muito tempo. Você não é assim. Igreja, quero trazer mais uma vez, eu digo para vocês, é uma bênção estar aqui, mas que a gente venha lembrar, meus irmãos, que a nossa integralidade para Deus é tudo. Nós não podemos ser como casa de Israel danificada, mas precisamos entender que mesmo danificado, Deus não deixa um pedacinho do lado de fora, é tudo do Senhor, entenderam? Em nome de Jesus. Muito obrigado. Vamos ver. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvido?